eu entendo que o Espírito Santo já tem falado com a gente. Deixa eu posso colocar. É aqui, Senhor? Tá bom aqui? Tá bom? Na realidade, a gente já tem que começar assim mesmo que seja num local simples, porque nós vamos alcançar multidões, amém? Nós vamos alcançar multidões. Vamos sim, através da internet, quando tivermos num outro lugar, e nós vamos alcançar multidões, romper barreiras. Aí a irmã do Paulo, que mora em São Paulo, vai poder acompanhar também a gente pela internet. Já pode acompanhar também, já tem o link e tudo, né? Eu só tô falando no microfone porque é a da transmissão lá, tá, gente? Então tem que usar o microfone aqui. Hã? É meio estranho, né? Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa saga de pessoas que encontraram o amor do Senhor Jesus. Agora tá fácil falar, né? Porque todo mundo aqui passou pelo encontro com Deus, olha. Todo mundo. Ah, é. Mas ela encontrou também o amor de Deus. Claro que encontrou o amor de Deus. Mas aí você vai ver lá. O encontro é o quê? Tá afinado, tá afinado. Vamos lá. Agora, hoje nós vamos falar sobre o encontro do cego. Moço, você pode ficar pra lá, você não precisa ficar pra mim. Vai pros meninos lá, pra galera. É porque o povinho, ele é mais leve. O ventinho leva ele embora, tá? Senão os povinhos vai dar ruim aí, viu? Abram aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. O cego que viu Jesus. Parece até uma coisa, né? Como que um cego viu Jesus? Como que pode isso? Deixa aqui, deixa aqui. O cego que viu o Senhor Jesus. Olha só. Quando a fé enxerga o que os olhos não podem ver. Fala isso para a pessoa, aliás, fala isso para você. A minha fé precisa enxergar além dos meus olhos. Olha só que coisa, isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque você imagina, nós lidamos com um monte de situações todo dia. Todo dia, né, Paulo? Todo dia tem alguma coisa que acontece. E todo dia, pai, a gente precisa olhar para as situações com os olhos da fé. E não dá para a gente ficar preso às coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você se depara com uma situação na sua família onde um parente seu, onde acontece alguma coisa com um parente seu ou até mesmo com você, e você bate em você aquele desespero, bate em você aquela vontade de chorar, aquela vontade de fazer uma besteira, e você não olha para a situação com os olhos da fé. Não olha para a situação com os olhos da fé. Quando eu falei para vocês, e falei mesmo com fé mesmo, a gente tem conversado sobre isso, e hoje nós estamos aqui transmitindo pela plataforma e por várias plataformas, estamos aqui fazendo as nossas reuniões, nossos cultos, nossa célula, e está divulgando nas páginas. Nós estamos olhando pela fé, olhando lá na frente, vidas sendo transformadas e tocadas pela palavra de Deus, olhando lá na frente. Em outras ocasiões, você pode estar passando por um momento agora, um momento de confusão na sua casa, de confusão na sua vida, um momento ruim, talvez, que acontece também. Nem todo dia é dia bom. E aí você precisa olhar para essa situação com os olhos da fé e entender que mesmo que você está passando agora, mesmo essa luta que você está passando agora, essa batalha que você está passando com seu filho, com a sua filha, com alguém na sua família, até mesmo na sua vida, você precisa olhar lá na frente e falar: eu estou olhando para essa situação com os olhos da fé, porque
pelos meus olhos parece que não vai dar certo, mas olhando pela fé eu sei que Jesus vai me tirar dessa situação. Olha só, quando os nossos olhos enxergam só o problema, os olhos da nossa fé precisam enxergar além, além, além. E isso é possível, Tainá, quando a gente encontra o Senhor Jesus. Quando encontramos o Senhor Jesus. Em Lucas 18, capítulo 18, verso 35 ao 43, nós vamos ver um homem cego, que mesmo cego, mesmo numa situação ruim, mesmo sendo colocado à margem, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo colocado ou criticado por um monte de gente, ele olhou a solução, ele olhou para frente, ele olhou e pensou: agora chegou a minha hora, chegou a minha hora. Eu sou cego, mas eu estou olhando com outros olhos para quem está passando aqui diante de mim, que era Jesus. Vamos lá, vamos para a leitura. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. E aconteceu que um cego estava sentado na beira do caminho, à margem, largado, abandonado, sem ajuda de ninguém, desprezado, à beira do caminho. E ele, além de estar na beira do caminho, ele estava pedindo esmola, pedindo ajuda. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. O que era aquilo? E aí a multidão respondeu, as pessoas responderam para ele: Jesus de Nazaré está passando aqui. Jesus de Nazaré está aqui. Jesus de Nazaré está passando aqui. Qual seria a sua reação? Ou a sua atitude, a sua ação? O que você faria sabendo que Jesus está aqui? Que Jesus está disponível para você? Que Jesus está passando por aqui? O que você faria? A pergunta que eu te faço: o que você faria? O que você faria? Bom, a reação dele foi de imediato fazer algo. Ele começou a gritar, tudo bem. Mas note, ele começou a gritar porque nele nasceu uma fé. Do coração dele, da mente dele, brotou a fé. 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 Por que brotou fé? Quem sabe responder? Ele viu Jesus, sim ou não? Porque ele ouviu. Não foi nem a voz de Deus, ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. E aí, alguma coisa dentro dele aconteceu. Ele reagiu. Ele só reagiu porque ele ouviu. Ouviu. Que é um pouco diferente de escutar. Quem ouve, guarda e aplica e pratica. E às vezes, a gente não consegue ouvir muitas coisas por causa dos barulhos. Às vezes a gente não consegue ouvir o barulho da presença de Jesus, ou perceber que Jesus está passando por causa dos ruídos, por causa das multidões, por causa das situações. É muita gente falando coisa que não tem nada a ver com Jesus. É muita gente falando coisas e problemas que não tem nada a ver com Jesus. Imagina se aqueles homens falassem para ele: ei, Jesus está passando aqui, mas não adianta nada pedir nada para ele. Ele não tem dinheiro, ele não dá dinheiro, não adianta pedir esmola, não adianta fazer isso. Não. Perceba bem, eu acredito que se ele esticasse um pouco mais a conversa com os caras até entrariam nesse contexto, porque reclamaram quando ele começou a gritar. Porém, perceba, ele só precisou ouvir falar que Jesus estava passando ali. Ele só precisou ouvir isso. Jesus está passando aqui. E aí ele nem deu mais corda para nada. Ele ouviu que Jesus estava passando e aí a reação dele começou. Porque nasceu fé no coração dele. E o que você faz quando nasce uma fé em você? Eu queria entender isso. Você já ouviu uma palavra que fez você ter fé em alguma coisa? Como é que você reagiu? Ou como que você reage quando brota fé no seu coração? Por em prática. Mas como? A pergunta é como? Vamos lá, você está aqui, você está ouvindo uma palavra, Deus está tocando em você, no louvor, tocou na dinâmica, tocou no testemunho, está tocando, está gerando fé em você, mas qual é a sua reação diante disso? Será que você fica parado? Será que você fica
recebe e não reage. Olha, é bem prático. Eu estava conversando com um jovem outro dia e nós entramos no assunto de fé e de oferta e de dízimo. Entramos nesse assunto. E aí o jovem perguntou, mas o que acontece se eu for assim, se eu der isso, der aquilo? E nós entramos no campo do agradecimento. Falei, olha, não é questão de você dar para acontecer alguma coisa, mas pensa bem. Quem te deu saúde? Quem te livra todos os dias quando você vai trabalhar? Quem arrumou o emprego para você? Quem abriu essa porta? Você não acha que é justo você ser grato a ele? Aí despertou fé nele. E a fé dele foi instantânea aqui na hora, é mesmo. Eu preciso ser grato. E arrumou uma forma de agradecer e agradeceu a Deus através do dízimo. Foi mesmo, aconteceu. Isso é fé. Brotou fé, ele reagiu. Beleza, aconteceu nessa área. Eu tenho certeza que ele vai ser abençoado, porque ele reagiu à fé que apareceu no coração dele. Agora pode ser outra coisa. Pode ser que Deus está te dando fé para abrir um empreendimento. Deus está te dando fé para romper algumas barreiras. Deus está te dando fé para você, aleluia, fazer um curso, abrir sua mente, expandir alguma coisa. E qual é a sua reação? Será que você trava? Às vezes Deus colocou no teu coração uma fé para você ir numa porta de emprego, te mostrou direitinho, bonitinho, ali tu sonhou, tu acreditou, tu tocou na bênção, Deus te deu fé. Mas aí você acorda e você fica parado, não faz nada. Vai acontecer, gente? Veio a fé e você não reagiu, não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Quando vem a fé, você precisa reagir. Amém? Amém? Quando vem a palavra da fé, vem um propósito de fé, você precisa reagir. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Deus está te dando e está abrindo portas. Eu tenho certeza, no nome de Jesus. Eu tenho certeza. Deus está libertando pessoas. Deus está libertando pessoas da nossa família. Deus está curando pessoas da nossa família. E aí, como reagir? Quando a gente ouve e vem a fé. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar aqui e falar para o meu pai, pai, aquele processo na justiça, eu profetizo e oro em nome de Jesus que as portas estejam abertas, que Deus coloque as mãos e o Senhor rompa essa barreira e esse processo que está anos parado comece a desenrolar. Amém. Tomo posse, te entrego essa bênção pela fé. Aí meu pai vai para casa, amém, é isso aí, amém. Aí ele vai para casa, não fala amém, fica na dúvida, será, e amanhã nem liga pro advogado dele. Ele teve fé, ele reagiu, e é assim em todas as áreas. A gente vai, libera uma palavra de cura, de milagre, de transformação, e fala, seu filho vai ser curado, sua filha vai ser transformada. Aí você chega em casa com seus olhos carnais e não com os olhos da fé. Olha lá que parece que não mudou nada. Aí você começa a reclamar, começa a xingar, começa a bater boca, começa a dar voadora no gato, no cachorro, no papagaio, começa. Você teve fé? E o que tem que fazer em relação a isso? Agir. Se nós estamos soltando uma palavra profética, no nome do Senhor Jesus, que sua família está salva, você vai chegar lá no seu familiar, no seu filho que tá na noia, que tá zoado, vai chegar lá, vai abraçar e vai falar, obrigado, pai, pela cura desse meu filho, obrigado. Ele não vai entender nada, mas ele não precisa entender, só vai acontecer. Você reagiu. Você reagiu. Você ouviu, teve fé e reagiu. O cego foi a mesma coisa. Ele só precisou ouvir. Jesus está aqui. Aí ele, sem medo, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começou a gritar. A reação dele foi essa. Ele não sabia em qual direção estava, ele era cego, mas ele sabia que ele estava ali, ele começou a gritar. Foi a forma que ele reagiu quando veio a fé no coração dele. E aí, minha gente, o resultado é extraordinário. Quando você reage à fé que Deus coloca no teu coração, o resultado é extraordinário. Quer anotar isso aí? Anota isso. O resultado da tua reação de acordo com a fé que Deus colocou no seu coração, é extraordinário. Foge do nosso conhecimento. Por isso que eu falo, entra nos propósitos, maluco, para tu ver.
Ah, gente, entra nos propósitos malucos, vamos pro monte, vamos orar na madrugada, vamos. Eu falo, não, não tem essa não. Deus toca, eu já logo jogo lá no grupo lá, gente, tô entrando em oração meia-noite. Eu tava no trabalho, subi lá pro quinto andar, porque eu sabia que Deus ia fazer o sobrenatural e fez o sobrenatural na vida de alguém. E quando a fé vem, eu não fico perturbado, não. Eu não fico perguntando, não. Eu já vou lá e falo, não, quero fazer isso. Vamos ver a fé pra fazer isso. Veio fé pra ir de madrugada, não descansar, não ir comer e orar. Então vamos lá. Gente, eu vou entrar em oração. Vocês viram lá no grupo. Porque veio fé pra fazer isso. Não é em vão. Não é em vão. E ele gritou, 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 gritou. E foi atendido. As pessoas que iam na frente repreenderam ele e mandaram que ele calasse a boca. Porque acontece, né? Às vezes, né? Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado que quer mais atrapalhar do que nos ajudar, né? Mas tá limpo, não tem problema não. Nós vamos continuar gritando. Porque ele gritava mais, ele gritava mais, ele gritava mais. Pode reclamar, pode falar, nós vamos gritar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Maravilha. E ele continuou gritando mais. Para, meu irmão, para, pois vou continuar. Você tá doido? Não vou perder essa oportunidade, não. Já passou? Não, ainda tá ainda alguém lá. Ainda tá chegando, tá chegando. Gritava mais. Alguns, cala a boca aí, mano. Já tá enchendo já, mano. Para. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais falava pra ele calar a boca, mais ele gritava. Quanto mais tentarem parar você, mais você avança. Mais você avança, mais. Quanto mais falarem que o seu filho não tem jeito, você vai falar, tem jeito sim. Meu Deus é o Deus de milagres e eu creio no meu Deus. Fale isso. Fale isso. Não fica ouvindo as vozes, não. É mesmo, né? É pra calar a boca, né? Não. Tá amarrado, sai fora. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca é Jesus. Eu tinha um ditado assim. Cala a boca. Quem é tu, rapaz? Se liga, rapaz. Quem tá passando é Jesus. Ele não falou nada. Por que você quer falar? Né? Quem é você aí na fila do pão pra mandar parar? Jesus mandou continuar, gritar. E quando ele chegou perto, olha só. E aí Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E quando tem um encontro com Jesus é maravilhoso. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: e aí, rapaz, você tá gritando doidado aí? O que você quer que eu faça? Aí ele falou: Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero enxergar de novo. Eu quero ser curado. Eu quero minha família restaurada. Eu quero andar, eu quero se movimentar, eu quero romper, eu quero crescer. Eu quero, Senhor, a tua presença. Me ajuda. É isso. É isso. É isso. Lembra da bala? Não dá para ele ficar cego só, ser curado sozinho. Me ajuda a abrir, Jesus, esse negócio. E me cura, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. Teve fé. No mesmo instante, isso aqui é maravilhoso, gente. Se não se emocionar vendo um negócio desse, não tem alma, não é possível. Olha, no mesmo instante, o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, começou a amar Jesus, começou a servir Jesus, começou a seguir Jesus, e todos que viram isso, começaram a louvar a Deus, por causa do homem que teve fé, e foi curado, à beira do caminho. O que esse cego nos ensina? A fé ouve o que os olhos não veem. A fé persiste quando todos mandam a gente se calar. A fé faz Jesus parar para nos ouvir, para nos atender, para recolher a nossa oração, para recolher o nosso pedido. Quando tem fé, você vai arrebentar. E a fé transforma quem decide enxergar além do natural. Além do natural. Eu não sei como é que você está. Como é que está o seu coração. E se você veio aqui hoje precisando de algo para a sua vida,
precisando de algo para o seu coração. E você teve fé, porque você veio aqui por causa da fé. Você veio aqui porque teve fé. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar. O pastor Vitor, ele vai fazer essa oração. E aí ele já vai fazer as orações aqui pelos pedidos de oração, né? Por esse pedido. E depois vai dar os outros recados. Vem aqui, pastor Vitor. Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluias. Que a gente possa agora tomar uma decisão, né, com base no que nós aprendemos. O exercício da agir conforme a fé, para poder mover o sobrenatural, para poder mover o coração do Senhor Jesus. Vamos orar. Você apresente agora a sua vida a Deus. Se o Espírito de Deus te tocar agora a apresentar alguém que você tem orado, que você tem, às vezes, que você comenta sobre a situação dessa pessoa, mas você não vê mais solução. Você agora vai fazer esse ato de fé por essa pessoa. Você vai orar por essa pessoa. Mas primeiro apresente as suas vidas nas mãos de Deus. E depois o Espírito Santo vai começar a te guiar. E você, através da fé, nossas vidas, ó Pai, para que possamos ver, Senhor, o Teu agir, o sobrenatural, Senhor, a cura, a libertação, a transformação, Senhor, realmente começar a acontecer em nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós podemos agora te sentir, ó Pai, se aproximando em nossa direção, ó Pai, com uma pergunta, Senhor: o que queres que eu faça, Senhor? E nesse momento
Senhor, com fé, nós vamos apresentar, Senhor, ó Deus, pessoas em tuas mãos, ó Pai, a qual, Senhor, nós viemos orando, a qual, Senhor, até mesmo pessoas que nós não temos mais esperança, Senhor, nós colocamos em tuas mãos agora, Senhor Jesus, essa pessoa, Senhor, da nossa família, este irmão, este pai, Senhor, esta mãe, Senhor, esse filho, ó Pai, nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor comece agora, Senhor, a mover o sobrenatural, Senhor, em favor dessa vida, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Senhor, no poder, Senhor, da oração respondida dos céus, através da fé dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, nós oramos, Senhor, crendo que o Senhor responde, crendo que o Senhor pode atender os nossos pedidos, ó Pai. Ó Deus, sara, Senhor, a nossa família, Senhor. Restaura, Senhor, aonde houver, Senhor, casamentos sendo destruídos, comece a restaurar. Aonde houver, Senhor, pessoas sendo entregues aos vícios, ó Pai, comece agora a mover o céu, Senhor, para a libertação dessa vida, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, essas pessoas precisam reconhecer que é o Senhor que curou, que é o Senhor que libertou, que é o Senhor que restaurou, Senhor, para que elas possam estar, Senhor, assim como nós estamos hoje, Senhor, aqui, Senhor, prostrados aos teus pés, entregue aos teus caminhos, Senhor, para que nós possamos juntos, Senhor, glorificar e exaltar o teu santo nome, pela cura, pela vitória, pela libertação, pela restauração, Senhor, pela salvação, Senhor, dessas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e cremos, Senhor, na vitória para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Que assim seja. Diga amém. Diga glória a Deus. Toma posse da sua oração respondida agora. A sua oração está sendo respondida pelo Senhor.